Se você anda sentindo que não consegue mais reter as informações como antigamente e que tem algo de errado com a sua memória, provavelmente já deve ter procurado na internet sobre formas de melhorar isso e encontrou a fosfatidilcerina. Mas será que essa suplementação com fosfatidilcerina pode de fato melhorar a sua memória? A fosfatidilcerina é um fosfolipídio de membrana muito presente nas membranas dos neurônios, sendo responsável por cerca de 14% de todos os fosfolipídios encontrados no cérebro. E lembrando rapidamente da biologia do ensino médio, todas as nossas células possuem membranas plasmáticas que são constituídas de uma dupla camada lipídica em associação com proteínas e glicoproteínas diferentes. A interação entre esses lipídios e proteínas na membrana plasmática favorece a sinalização celular, que é muito importante para a neurotransmissão. Em geral, a gente recebe a fosfatidilcerina através da alimentação, principalmente aquela rica em carnes vermelhas, mas a gente também pode encontrar fosfatidilcerina em frangos e alguns tipos de grãos, como soja. Para a produção da fosfatidilcerina, ocorre a atividade de uma enzima chamada fosfatidilcerina sintase, que utiliza como base a fosfatidilcolina ou fosfatidiletonolamina. A ideia de suplementar a fosfatidilcerina para melhorar alguns déficits cognitivos ou déficits de memória vem de estudos em animais e em seres humanos que conseguiu identificar algumas diferenças nessa composição de fosfatidilcerina no cérebro de humanos e de animais que têm déficits cognitivos. Alguns estudos em modelos animais de doença de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa relacionada com perda de memória, têm demonstrado que, conforme ocorre a progressão da doença, os animais começam a ter uma diminuição significativa do conteúdo de fosfatidilcerina em duas partes importantes do cérebro, como o córtex temporal e o córtex frontal. E isso também acontece quando a gente analisa cérebros pós-morte, ou seja, após a morte, de pacientes que têm doença de Alzheimer. Contudo, até hoje a gente ainda não entendeu se isso de fato está relacionado com o desenvolvimento da doença de Alzheimer ou até mesmo com algum tipo de prejuízo cognitivo ou de memória. De qualquer forma, foram feitos outros estudos com animais onde eles demonstraram que a suplementação com fosfatidilcerina foi capaz de melhorar a cognição e a memória, principalmente em modelos animais de doença de Alzheimer. O mecanismo proposto pelo qual ocorre essa melhoria significativa na memória e na cognição está relacionado com o aumento de atividade de sinapses colinérgica. Bem, a gente sabe que uma das primeiras sinapses a serem impactadas pela doença de Alzheimer são as sinapses colinérgicas, aquelas que liberam acetilcolina, uma vez que elas são muito importantes para o processo de consolidação da memória que ocorre ali no hipocampo. Mas não é porque a gente tem um certo mecanismo proposto para o que acontece nos animais que a mesma coisa vai acontecer ou ser clinicamente relevante em seres humanos. Mas em humanos, a suplementação de fosfatidilcerina funciona para melhorar a cognição e a memória? Bem, e é aqui que as coisas ficam um pouquinho complicadas. Mas antes de eu complicar as coisas, por que vocês não deixam o like aqui embaixo para poder ajudar o canal a crescer e o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas? Primeiramente, é importante deixar claro que eu não encontrei quase nenhuma revisão sistemática ou meta-análise sobre o assunto, e isso por si só já é muito complicado, porque a gente precisa dessas revisões para a gente ter um entendimento do que a pesquisa até agora, principalmente a parte clínica, tem nos demonstrado de eficácia dessa suplementação. Mas de qualquer forma, o que a gente tem na literatura é o seguinte: um estudo duplo cego realizado em 1986 demonstrou benefícios interessantes da suplementação da fosfatidilcerina 3 vezes ao dia na dose de 100 mg em pacientes idosos com demência senil. Outro estudo, realizado em 2013, demonstrou que a administração de fosfatidilcerina na dose de 300 mg por 12 semanas conseguiu melhorar a capacidade das funções executivas e retenção de memória em idosos com queixa de problemas de memória. Contudo, um outro estudo realizado em 2001 não encontrou eficácia na melhoria de memória ou cognição com doses de 300 e 600 mg de fosfatidilcerina em pacientes idosos diagnosticados com perda de memória associada com envelhecimento. Por fim, a única revisão sistemática que eu encontrei é bastante recente, desse ano, e ela mostra que dos estudos que ela conseguiu incluir nos critérios de inclusão dela, alguns têm risco baixo de viés e outros têm risco moderado a alto de viés, principalmente por não ocorrer o duplo cegamento que é necessário nesses testes clínicos, como também não relatar de forma concreta como que foram os critérios de inclusão
para a seleção dos pacientes nesses estudos. Por fim, os autores dessa revisão destacam que não foi encontrado nenhuma capacidade da suplementação de fosfatidilcerina em melhorar a cognição em qualquer tipo de ser humano. Ou seja, tanto em seres humanos saudáveis, que não tem nenhum prejuízo cognitivo, quanto em seres humanos que têm algum tipo de prejuízo cognitivo relacionado com a idade ou com doença. Porém, eles relatam que existe um efeito leve a moderado da suplementação de fosfatidilcerina em pacientes que estão no começo da doença de Alzheimer ou no começo de algum tipo de demência. E qual que é a resposta então, Bruno? A fosfatidilcerina melhora ou não a memória? Bem, e a resposta mais sincera é que a gente ainda não tem resposta para isso. A gente tem algumas evidências interessantes, tanto na literatura básica quanto na literatura clínica, que talvez essa suplementação pudesse ser benéfica em casos leves de demência ou em casos leves de alterações cognitivas relacionadas com a idade. Porém, eu preciso deixar claro aqui que se você não tem isso, se você tem 35, 40 anos, não tem um diagnóstico fechado de nenhum tipo de demência e acha que você vai tomar a suplementação para melhorar essa sua queixa de perda de memória, que provavelmente está relacionado com outra coisa, você vai estar jogando dinheiro fora. De qualquer forma, mesmo para a doença de Alzheimer ou para outras demências, a gente não tem evidências científicas robustas para fazer com que a gente categoricamente afirme que existe a capacidade, né, existe a eficácia da suplementação de fosfatidilcerina para melhoria da cognição e da memória desses pacientes. A gente precisa ter bastante cuidado com a ingestão de suplementos, porque, diferentemente do que acontece com medicamentos, essa classe de produção industrial não precisa comprovar as alegações que eles fazem para venda, ou seja, como ela entra como um suplemento nutricional, ela não precisa falar ou precisa ser regulamentada pela Anvisa, falando que, olha, aqui estão os testes mostrando que essa suplementação melhora isso, isso e isso. Como a Anvisa não regulamenta isso, muitas vezes você pode estar simplesmente caindo no conto de fadas vendido pela indústria que quer te vender esse suplemento. Então, antes de se entupir com fosfatidilcerina, dá uma pesquisada e olha por profissionais que de fato te mostrem se existem evidências para esse tipo de suplementação, olhando especificamente para a sua queixa, seja ela cognição ou memória. Se você quer mais conteúdo de neurociência de uma forma simples e descomplicada, considere se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!